Paz do Senhor, povo de Deus, pregador Fagner Soia, seu irmão em Cristo Jesus. Estou passando aí para deixar uma palavra para o seu coração, como costumeiro, trazer aí uma palavra de ânimo, de fé para a sua vida, amém? Hoje não fui trabalhar, estou em casa, dia tranquilo, né? Devido a essa situação que está acontecendo aí, desse vírus, muito parado, muito tranquilo, vamos dizer assim, né? Você sai, não tem trânsito, as pessoas estão bem assim, né? Preocupadas, e eu concordo com isso, né? É momento de nós termos aí atenção, né? Onde entramos e tal. É realmente necessário isso aí. Mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração, de ânimo para a sua vida. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero lembrar para você daquela passagem quando Jesus estava com os discípulos dentro do barco e eles tinham um propósito de atravessar para outra margem. E no meio dessa viagem, vamos dizer assim, ali em alto mar, a Bíblia diz que começou-se um grande vendaval, o mar ficou agitado e os discípulos começaram a ficar preocupados, tiveram medo, porque a força das ondas sacudia o barquinho onde eles estavam, e eles tiveram medo. A situação deles ali estava uma situação a qual eles temeram, tiveram medo, uma situação muito difícil. Até me lembra a situação que nós estamos vivendo aí, com esse vírus aí, com essa epidemia que tem acontecido aí no Brasil e no mundo. E naquele momento ali os discípulos desesperaram. E em meio a toda aquela tempestade ali, eu observei algo muito interessante, que é sobre o que eu quero falar. Jesus estava dormindo. O barco balança para cá, o barco balança para lá, tempestade, vento, e Jesus estava dormindo. E eu disse que interessante que toda aquela situação em volta de Jesus, tudo aquilo que estava acontecendo, que quem estava ali estava preocupado, se descabelando e gritando: Jesus, socorro, socorro, a situação é difícil, assim, assado. Jesus, em nenhum momento, ele foi afetado pelo que estava acontecendo, porque ele tinha um sentimento no seu coração de que Deus estava no controle de tudo. Jesus tinha um sentimento que estava no controle da situação. E é essa mensagem que eu deixo para você. Deus está no controle da situação. Você que me ouve, cristão ou não cristão, Deus está no controle da situação. Jesus não se deixou levar pelo que estava acontecendo em sua volta. Preste atenção, o barco estava balançando, o vento estava soprando, os discípulos gritando desesperados, e Jesus dormindo. Por quê? Porque Jesus estava tranquilo. E quando você entende que Deus está no controle da situação, você dorme tranquilo, você descansa tranquilo, aleluia. Você entende que a situação que está acontecendo é uma situação realmente, vamos dizer assim, ruim. Olha, pessoas morrendo, né? Pessoas deixando de trabalhar, né? Supermercados, alguns lugares já estão fechados. A situação é essa. Mas eu tenho uma palavra para você: durma tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida e Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele tinha convicção que o Pai estava no controle de tudo. E eu deixo essa palavra para você: Deus está no controle de tudo. E muitos, até a minha esposa, como outras pessoas, falou assim: irmão Fagner, pregador Fagner Soia, você não vai se pronunciar aí em respeito ao que está acontecendo? Deus não te falou nada, aquilo e outro e tal coisa. Irmãos, eu não sou oportunista. Quem me conhece sabe que eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não sou oportunista, assim como muitos estão sendo nessa situação desse vírus, do coronavírus. Muitos estão aproveitando essa situação, estão vindo com revelação, estão vindo com profecia, estão vindo com um monte de coisa, irmão, para pesar mais ainda a mente do povo. Mas eu tenho uma palavra e estou convicto: isso é tudo mentira. Irmão, o que você está falando, pregador Fagner Soia? Isto mesmo. Oportunistas estão se aproveitando da situação para entregar revelação, para abrir live com revelação sobre fulano está sendo curado, fulano está sendo protegido dessa situação, ciclano, bertano.
tudo mentira. Irmãos, esse vírus não é nada novo. Não tem revelação nova nenhuma nisso. Infelizmente o ser humano, irmão, ele está aí colhendo muitas coisas. Foi o que plantou. Muita coisa, irmão, é hoje o quê? Não temos cuidado da natureza. Não temos cuidado do lugar onde é que nós vivemos. Aí colocamos a culpa num monte de coisa. Um monte de vírus. É simples. Faça uma comparação. Você que aí trabalha. Vou trazer fácil para os nossos dias. Algo que eu conheço. Você tem uma oficina. E você começa a trabalhar naquela oficina. Corta ferro, corta madeiro, pinta, sujeira, mexe aqui, mexe ali. O seu ambiente de trabalho começa a ficar carregado de bactéria, de poeira, de pó, de coisa que vai prejudicar a sua saúde. Aí você não limpa aquilo. Você deixa aquilo aglomerar. Aí vai aglomerando, uma semana, 15 dias. Aí você chega no outro dia para trabalhar, o ambiente está pesado. O clima está pesado. E você fala, que é isso? Aí sabe o que acontece? Começa a coçar o nariz, coriza, começa a espirrar, sujeira entrando no nariz, você pega o prato para você almoçar ali dentro da oficina, você não consegue, porque o ambiente está carregado. Infelizmente, o ser humano tem preocupado só em usar a natureza. O ser humano tem preocupado só em usar, tá entendendo? O ambiente onde vive. Gastam milhões em guerra, armamento, guerra, isso, aquilo, outro. E não cuida do lugar onde vive. Então, infelizmente, tá a mercê a vírus, sim. Não sou especialista em nada disso. Mas tem coisa, irmão, que não precisa ser especialista. Se você não limpa a sua casa, deixa a sua casa suja, uma hora vai feder, uma hora vai dar bicho, uma hora vai dar infecção. Isso é uma verdade, não precisa ser nenhum especialista, né? Não precisa estudar aí patógenos, química, não precisa disso, é só você, né? Ter um pouco de senso. Então, hoje eu não vou aproveitar essa situação para sair por aí passando profetada, sair por aí passando revelação, dizendo, não, assim diz o Senhor, porque o povo fez isso, o povo fez aquilo, olha, se o povo não fez... Irmãos, para com isso, não sejamos oportunistas, vamos pregar a palavra, vamos pregar a Bíblia, Jesus está voltando. O que está acontecendo aqui não tem nada novo, não tem revelação nova nenhuma não. Jesus está voltando. Você, pregador, não seja oportunista. Pregue Bíblia. Você que está aí online agora, fazendo as suas lives, pregue Bíblia. Pregue os evangelhos. Pregue sobre a volta de Jesus. Pregue Atos dos Apóstolos. Fala sobre a perseguição da igreja. Não fique inventando moda, passando revelação de coronavírus, que Deus sonhou, que Deus te deu um sonho, você revelou. E é tudo mentira. Você que me segue aí, me acompanha, me ouve. Você que me conhece sabe que eu tenho pregado Bíblia. A minha mensagem ela tem por objetivo, como o apóstolo Paulo tinha, que eu não fui ter com vocês com palavra de persuasão humana, mas com o poder de Deus, com a palavra de Deus que liberta, que transforma a vida do homem. Então fica essa palavra para o seu coração. Não caia nessas revelações aí de Facebook. Não caia nessas mentiras que o povo está colocando, não. Jesus está voltando. Entenda que a Bíblia é verdadeira. Sabe? É a Bíblia que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo falou, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. É o evangelho que tem o poder de mudar a vida do ser humano. É o evangelho que vai transformar essa cultura aí hoje que nós temos aí. Entende? Foi tema da revista de Escola Dominical. O evangelho tem o poder de mudar essa cultura corrompida que nós vivemos. O evangelho tem o poder de transformar a vida do ser humano. Então não caia, não caia nessas coisas aí que eles têm, sabe, postado. Saiba que Deus tem o poder de mudar a tua história. Saiba que Deus, Ele sim tem o poder de transformar a vida do ser humano. Tá difícil estacionar aqui, mas eu vou ver se eu acho um lugarzinho para me estacionar aqui. Mas tá muito difícil estacionar. Então, meus irmãos, fique com essa palavra aí do seu irmão em Cristo Jesus, pregador Fagner Soia, amém? Creia na palavra, creia na Bíblia. Não caia na conversa de oportunistas. Não caia na conversa desse povo que não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de Deus. E aproveita da sua fé para propagar mentiras, amém?
creia na palavra, creia no evangelho e seja abençoado, seja transformado pelo poder do evangelho. Porque quando Jesus foi acordado pelos discípulos ali dentro do barco, ele olhou para ele e falou assim: homens de pequenas fé, homem de pequena fé. E a Bíblia diz que ele olhou para o vento e para o mar e falou: mar, aquieta-te, vento, te aquieta-te. E a Bíblia diz que os homens ficaram maravilhados, dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus Cristo. Esse homem, ele é o Criador. João disse que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E João foi mais fundo ainda e falou: e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele. E nada do que se fez teria se feito se não fosse por ele. Então, saiba disso. Tome posse desta palavra, sabe? Tome posse do que Deus tem para você. Amém? Um abraço aí do seu irmão em Cristo Jesus, pregador Fagner Soy. Amém? Deus abençoe.